Bom dia, turma, tudo bem? Eu tentei fazer uma videoaula diferente, né? Para a gente poder se ver, fazer ao vivo, mas eu tive alguns problemas, então eu resolvi fazer realmente a videoaula para que eu não perdesse muito tempo, tá? Senão eu poderia me complicar. O que acontece? Essa semana é semana de revisão. Semana que vem é semana da nossa prova bimestral, não é? O nosso assunto é o capítulo 3. Todo o assunto está no capítulo 3. Só que aí eu vou marcar com vocês o que realmente é mais importante para mim e que eu vou dar mais importância e com certeza pode ter lá na prova de vocês alguma questão, tá? Perdão. Então vamos lá. Estou um pouco resfriada, então desculpa a voz. Primeiro, o assunto do capítulo 3 fala sobre práticas agrícolas, técnicas, não é, de cuidado do solo. Fala também sobre o lixo, sobre erosão, e isso são assuntos assim importantes. Vamos lá. As técnicas agrícolas. Nós temos aração, página 212. Estou praticamente marcando, tá? Se eu é assim, peço a vocês que façam isso também. Tipo, escrever importante, estudar. Adubação, página 213. Irrigação, 215. Todo esse conteúdo nós já tivemos aula, tá, pessoal? Então, ó, a drenagem também. A drenagem está junto com outra aqui que eu pulei. E drenagem, que é a primeira, 211. Tinha pulado, perdão. Então, ó, 211 até 215 tem conteúdo de prova. Marcou? Então tá bom. Pula a atividade, não é? 218 que fala sobre a extração do minério, tá? Que a gente estudou sobre as minas, estudamos sobre o acidente de Mariana, tá? Fala sobre jazidas e como que no Brasil tá tão assim, há uma exploração tão grande em relação aos minérios, tá? Os tipos de minérios que o Brasil mais retira do solo. Então, ó, 218, matéria de prova, tá? E 19 é a continuação. Ah, Josi, eu tenho que estudar essas páginas? Tem. Essas você tem que estudar, tá? Tipo de pecuária, 221, pode marcar, que também provavelmente cai uma questão. Nós temos dois tipos de pecuária, também foi aula dada, pecuária de corte e pecuária intensiva, extensiva e intensiva. Aí eu passo tudo, referente. Pode pular a atividade, pois já fizeram, tá? Impactos das atividades humanas. Que impactos são esses? Erosão, 229. Marca 229, por favor, tá? Só 229 que tem definição de erosão, tá bom? E por último mesmo, que eu não vou colocar outras questões, eu quero falar sobre o lixo, sobre o descarte errado do lixo, a forma que são feitos os lixões, o que pode acontecer prejudicial ao solo, ao ser humano e ao meio ambiente com o lixo. Então, toda essa parte de lixo, vocês, por favor, vocês estudem. Só que aí deixa eu marcar, para vocês não terem que ver tudo e ficarem com dúvida. Só um momentinho, tá? Depois vocês me falem se foi bom a gente fazer isso. Eu tenho certeza que foi, porque aí você vai saber o que você vai estudar, tá bom? Poluição do solo. Poluição do solo começa na 231 e a gente continua na 232, tá? Então marca 231, 232. Acabou. São essas as páginas. Eu vou voltar para falar devagarinho, tá bom? Espero que vocês tenham marcado direitinho. Vamos lá.
Páginas para estudar para a nossa provinha. Página 213 a 215. 213, 214 e 215. 218, 219. 221. 229, finalizando 231 e 232, tá bom? Então, fica aí para vocês as páginas, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo. Vou fechar o livrinho aqui, tá? E vou falar sobre o conteúdo. Vamos lá. O ser humano, ele usa o solo de várias formas, não é? Nós temos, assim, uma dependência total em relação ao nosso solo. Sem o nosso solo, a gente não cultivaria nossos alimentos, nós não teríamos variados tipos de transportes, nós não teríamos condição de fazer pecuária, criar o gado, não é? E dali tirar o proveito dos animais, né? De variadas formas também. Só que, infelizmente, o solo, ele muitas vezes não resiste a todas as situações que acontecem, tá? Em relação a esse desgaste, a essa condição de tanta exploração que o ser humano faz com o solo, tá? Para que o solo seja sempre bem aproveitado, o ser humano criou técnicas. Isso vem há muito tempo atrás, tá, gente? Isso lá em história vocês conseguem já observar na era medieval que a agricultura começou a ser difundida, tá? Então nós temos lá naqueles momentos as técnicas de arar o solo. Arar o solo é movimentar o solo, é descompactar. A terra está compactada e vem as máquinas e aram. Hoje nós temos máquinas, mas antigamente isso era feito com carros de boi. Que carros de boi são esses? Né? Eram bois que puxavam grandes, grandes assim, estruturas de madeira ou de ferro. E essas estruturas ficavam no solo e ficavam remexendo o solo, tá? Além disso, nós temos irrigação, irrigar o solo para que ele possa, não é, ter condições de ter ali uma planta germinada, tá? Existem várias técnicas de irrigação, existem algumas muito caras, existem algumas que conseguem reduzir o uso da água, fazer com que não haja desperdícios, mas são técnicas assim muito caras, tá? Os grandes, né? Os grandes agricultores têm as técnicas mais assim inovadoras, com certeza. Agora, terraceamento. Não, terraceamento não, tem outra na frente. Aração, vamos lá, aração, irrigação, adubação, perdão, gente. Adubar o solo. Quando você aduba o solo, você traz a condição de quê? De retornar ao solo os nutrientes, não é? E esse solo, ele precisa também estar dentro das condições adequadas, tá? Para que ele possa fazer com que um vegetal tenha a nutrição, se reproduza, tá? Além disso, a drenagem. Que adianta um solo encharcado? Muitas regiões brasileiras possuem solos encharcados. Esse solo encharcado não permite fazer um tipo de agricultura, tá? Então, solo muito encharcado é algo muito ruim. Então, a drenagem, na página 211, ela pode ser superficial, tá? De forma mais branda, ou realmente de uma forma mais bruta, instalando tubulações que vão drenar realmente todo o resíduo da água, tá? Agora, falando sobre... Vou seguindo aqui a ordem do que eu falei, do que eu mandei para vocês. Agora, na 221, pecuária. O ser humano, ele
durante muito tempo ele era nômade. Durante muito tempo ele ficava andando de um lugar para o outro sem ter uma moradia fixa. Ele era nômade, tá? Sendo que assim que esse ser humano descobriu a possibilidade de ter um único local e ali conseguir fazer com que se desenvolva a agricultura, a pecuária, não é? O desenvolvimento do ser humano levou ele a criar todas essas situações. E ele parou de andar de um lugar para o outro, tá? Até mesmo a existência do fogo fez com que na pré-história os homens pré-históricos parassem de realmente de ficar migrando de um lugar para o outro, tá? Aqui no livro de vocês tem escrito que estima-se que mais de 6.000 anos animais como carneiros, cabras, porcos eram criados próximos a habitações humanas. Então, eles já têm essa prática, nós, seres humanos, já temos essa prática da pecuária há mais de 6.000 anos atrás, tá? Então, a pecuária realmente veio trazer grandes inovações à nossa civilização, tá? No Brasil, a pecuária ela é produtora de animais como bovinos, suínos, aves, ovinos, caprinos, tá? E bubalinos, que são de búfalos. Então, estudem essa parte, porque pode cair algo referente a isso, porque está falando sobre o Brasil, tá bom? Existem dois tipos de pecuárias, a de corte e a leiteira. Vocês já fizeram um exercício, vocês sabem que a de corte, ela tem a de corte é para o nosso uso, né, doméstico, uso de restaurantes, a gente se alimenta, e a leiteira é só para o uso realmente do leite que a vaca vai dar aí para gente, tá? Além disso, a pecuária ela pode ser extensiva, a pecuária de corte ela pode ser extensiva ou ela pode ser intensiva. Qual a diferença, Josi? A extensiva, o gado é livre, tá? Ele pasta livre dentro do território da fazenda, tá? Ele pasta, tá? E ele tem um território muito grande para fazer a sua alimentação e tudo mais. Agora, a intensiva, o gado fica confinado, ele fica preso, tá? Numa determinada área, tá? Se forem muitas cabeças de gado, a área é até grande. E ali ele fica recebendo alimentação. Então ele fica preso. Ele recebe alimentação, então, pelo instinto do animal, ele se alimenta o dia inteiro. Isso levando ele a ter o quê? Qual a diferença e a grande. Exatamente, qual a grande diferença entre os dois, tá? O de corte, realmente, a carne é mais macia, todo mundo diz isso, tá? É mais barata a forma da pecuária, gasta-se bem menos, porque o animal está usufruindo o que é da natureza, tá? Agora, a intensiva, ela é muito mais rápida. O gado, ele engorda muito mais rápido, rapidamente ele vai para o abate, para o corte, tá? Só que é mais cara. Aí, esse pecuarista gasta bastante, porque tem que ficar com o gado confinado, fazer estruturas e alimentar esse gado o dia inteiro, tá? Então foi, pecuária. Vamos lá. Seguindo a ordem agora, erosão. Primeiro, o que é erosão? Erosão é um processo causado principalmente pela chuva e pelo vento, em que as partículas de solo são arrastadas de um local para o outro. Tá, vamos lá, em outras palavras, até escrevam em algum lugar. Erosão é o desgaste do solo. Erosão é o desgaste do solo, tá? Erosão e desgaste do solo. Agora, esse tipo de erosão pode acontecer em determinadas situações. Nós temos erosão que provoca a perda do solo produtivo e também o assoreamento dos rios. Josi, o que é assoreamento? Você tem um rio, próximo a esse rio você tem uma área de solo muito frágil. Esse solo vai começar a sentir muita erosão, não é? Sofrer muita erosão e grandes partículas de areia vão entrar para o rio. Esse rio que era fundo não vai ficar mais fundo, ele vai perder, né, sua profundidade e ele vai ficar bem rasinho. Isso acontece muito, 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 tá?
Aqui vocês têm uma foto de uma erosão em Aparecida, em São Paulo, onde um terreno perdeu grande parte aí da sua estrutura, uma erosão bem séria, né? E se dá através da chuva, tá, gente? A chuva tem o poder realmente de levar as partículas do solo e fazer aí grandes tipos de erosão, tá bom? Nós aqui no Brasil, em até outros países, a gente só pode sofrer muito com deslizamentos de terra, né? Que não deixa de ser um tipo de erosão. No Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, o Morro do Bumba, as pessoas construíram casas muito próximas a encostas e o terreno onde elas construíram tinha muito lixo, tá? Não era um solo compactado e com uma grande chuva nós tivemos um grande deslizamento em Niterói, no Morro do Bumba. Houve muitos, assim, casos até de morte, tá? Então isso é muito comum também. Fatores que influenciam na erosão, eu falei que você não precisava marcar, tá? Não precisa. Você sabe que são chuva, solo fraco, essas coisas. Agora, por último, nós vamos lá para frente. Será que eu pulei, queridos? Eu pulei. Perdão. Deixa eu me encontrar. Agora, 231. O lixo. Por que o ser humano, não utiliza tanto o solo e também causa tanta destruição do solo? O lixo é um dos principais agravantes dessa situação, tá? Quando se coloca resíduos domésticos, industriais, diretamente do solo, você traz aí uma condição de fragilidade do solo, porque esse solo ele pode ser contaminado, tá? Contaminado, se for matéria orgânica, através do chorume, que é um líquido muito forte, tá? Muito mal cheiroso que se infiltra no solo, pode contaminar o lençol freático, tá? Além disso, nós temos a decomposição de todos os organismos, né? E a gente tem também a formação do gás metano. Esse gás metano também, ele, se não for utilizado, ele pode ser prejudicial, mas se for utilizado como energia, é interessante, mas isso só acontece nos aterros sanitários, tá? Vamos lá. Entre os produtos químicos que poluem o solo, podemos destacar fertilizantes e defensivos agrotóxicos, utilizados na agricultura, resíduos químicos provenientes das indústrias, resíduos urbanos, materiais radioativos e metais tóxicos. Essa é o segundo parágrafo da 232. Marquem, tá? Vamos lá. Em razão dos centros urbanos e do aumento do consumo de produtos industrializados, houve um crescimento na produção de resíduos sólidos, que são materiais indesejáveis e descartáveis. Quando esses resíduos são produzidos diretamente pelo homem, são popularmente chamados de lixo, e o descarte incorreto desse rejeito pode poluir o solo, principalmente pelos produtos em decomposição, como o chorume. Eu acabei de falar, também grifem, o quarto parágrafo da 232, tá? Então fica aí para vocês a marcação, o estudo que vocês precisam fazer, tá? Entrem em contato comigo se tiverem dificuldades. Vou pedir para que vocês estudem, que vocês leiam as questões, tá? Vocês têm atividade no caderno, tem as atividades do livro que vocês também podem estudar para vocês fazerem uma boa prova, tá bom, queridos? Beijo!